Boa noite, amados irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite com Jesus. Pela graça de Deus, nós estamos reunidos nesta noite para adorar o Senhor, para louvar e bendizer o nome. Graças a Deus. Vamos levantar nossas mãos e dizer graças a Deus por este momento na casa do Senhor. Obrigado, Jesus. Nós vamos cantar no nosso hinário número 9. Hino de número 9 do nosso hinário. Meu divino protetor, quero me refugiar. Número 9 do nosso hinário, cantor cristão, número 326. Meu divino protetor, quero em ti me refugiar, pois as ondas do terror ameaçam me tragar. Mas estou a dá-me a tua proteção, pois guardado em seu poder, não receio furacão. Outro amparo não achei, sem alento venho a ti. Se me negas, morrerei, voz da morte eu já ouvi. Eu confio em teu amor, e na tua proteção. És meu forte defensor, não me largue a tua mão. Tudo que eu desejo dás, Cristo meu, e ainda mais. Dá-me força e tua paz, sempre tu comigo vais. O teu nome santo é, e eu injusto fraco ponho em ti a minha fé, sei que em ti seguro estou. Graça imensa em ti se achou para tudo perdoar. Sangue teu se derramou
número 11 do nosso inário, o cantor cristão número 330, o nosso inário número 11.
É necessário, diz a Bíblia, que se aproximam de Deus, devem aproximar com fé. Ele ama testar e provar os seus filhos. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós vamos orar nesse instante, meus irmãos, em favor do irmão José Gutierrez, o pai da irmã Dirce Gutierrez, né? E também nós vamos lembrar da irmã Maria Aparecida, do irmão José dos Santos em oração e do irmão Braulio também. Vamos levantar nossas mãos e apresentar a Ele os nossos pedidos e também o livro de oração. Senhor Deus e Pai, neste momento precioso, no qual nós podemos elevar nossa voz, nós podemos nos inclinar, não perante uma igreja, não perante um ídolo, não perante nenhuma outra coisa, a não ser inclinar diante da tua face, da tua gloriosa presença, Senhor. Nós inclinamos diante de ti, nossos corações estão rendidos, as nossas mãos estão levantadas, Senhor. O tempo está firme, nosso coração está firme, esperando nas bênçãos do Senhor todo instante. Responde cada clamor, ó Deus, os nomes escritos aqui neste livro de oração. Abençoa, concede cura, libertação, provisão divina. No nome do Senhor Jesus nós pedimos. Oramos também em favor do pai da irmã Dirce, irmão José Gutierrez, o pai está ali no hospital, Senhor, com necessidades, precisando de saúde. Senhor, estende as tuas mãos, nós pedimos, cura o nosso irmão, restaura a sua saúde, ó Deus, nós pedimos humildemente no nome do Senhor Jesus. O irmão Braulio também, Senhor, está diante da tua presença. Ó Deus, nós pedimos porque nós cremos, nós esperamos, temos confiança em ti. Abençoa o nosso irmão. Pedimos humildemente, no nome precioso, no nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. O segredo do viver, o segredo
do vencer em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. O segredo do viver, o segredo do vencer em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Boa noite com Jesus, meus irmãos. É bom estarmos juntos mais uma vez na casa de Deus. Um prazer inexplicável. Nós estamos contentes neste dia. E é tão bom estarmos juntos, reunidos, adorando a Deus. É um privilégio da graça de Deus. Nós vamos ler todas as quintas-feiras. Nós vamos ler a mensagem de Zaqueu, o homem de negócios. Tem ali, irmão Tito, as mensagens. O senhor pode pegar uma. Leva também uma para o irmão Cainã. E a igreja de São José dos Campos, nossa igreja mãe, né? Ela cedeu para nós as mensagens, pastor Ederson José. Nós depositamos os conventos na igreja de São José dos Campos. O pastor Ederson está vendo junto com a igreja, mas não tem. Eu desejei, não tem problema se nós estarmos vendo ela também. É bom, né? Os irmãos podem acompanhar lá e também aí nós veremos uma sequência que começaremos aqui. O linguajar do profeta de Deus, a sua maneira de se expressar era muito especial. Era uma maneira dada pelo Espírito Santo de daqueles irmãos pastores visitavam a igreja do profeta. Vários irmãos, muitos, né? Visitavam Oliveira, Pierre Green, e tantos outros pastores, Garcia, tantos outros. Ele falava os nomes e ele dizia assim: eles são pastores associados à nossa igreja, ao tabernáculo do nome,
pastores associados, juntos, coesos, pregando a mesma mensagem, falando o mesmo idioma. Ele não fazia separação desses pastores, né? Ele amava cada um deles, né? Tinha um que chamava Dom Ruda, pastor. O irmão Brana consagrou ele a pastor. O irmão Brana pregava, ia pregar na igreja dele. Como nós temos mensagens que o irmão Brana pregando lá na igreja dele, na mesma cidade. O espírito do profeta era um bom espírito, amém? Tinha um bom espírito. E é o que eu quero para mim, é o que nós queremos para nós. Um bom espírito. O espírito do profeta de Deus. Nenhuma pretensão, nenhuma jactância, nada que eu possa me gloriar, nem nós. Mas foi a graça de Deus que nos deu essa revelação, esse grande privilégio. O profeta chegou a dizer que é o maior privilégio que um ser mortal pode ter nesta terra, é se reunir e sentir a presença do Espírito Santo e desfrutar das bênçãos de Deus. E ele dizia: assentados em lugares celestes, assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Graças a Deus. Vamos levantar nossas mãos e dizer graças a Deus? Graças a Deus. Nós vamos então ler nossas Bíblias, São Lucas capítulo 19. E que Deus nos dê um tempo maravilhoso. Quando Elias estava esperando pela presença de Deus, ele esperou pelos trovões. Ele achou que Deus vinha nos trovões, mas não veio. Ele achou que Deus vinha nas tempestades, mas não veio. Ele achou que Deus vinha na chuva, mas não veio. Deus veio na brisa suave e mansa. A brisa suave e mansa do Espírito Santo está a presença de Deus. E é ela que nós queremos no nosso meio. Amém. Nós vamos ver então São Lucas 19. E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos. E ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. Amém. Deus unja esta palavra nos nossos corações. Podeis nos assentar. Nós vamos ler toda ela, inclusive os comentários, né? Uma leitura corrida. Ela foi pregada no dia 21 de janeiro de 1963, Tucson, Arizona, Estados Unidos. Zaqueu, o homem de negócios. Todos testemunhando esta noite, dando ótimas experiências, e eu certamente aprecio isto. E me pareceu que todos colocaram um pouco de senso de humor em seus testemunhos. E eu deveria acrescentar isso ao meu. Uma senhora de cor que quer testemunhar há não muito tempo,
E ela disse: Senhor, posso dar um testemunho? Eu disse: claro. E ela disse: eu não sou o que eu deveria ser. E eu não sou o que eu quero ser. Ela disse: mas eu não sou o que também costumava ser. A audiência dá risadas. Então é desta forma que me sinto em um grupo como este. Eu não sou o que eu deveria ser, ou o que eu quero ser, mas eu sei de uma coisa: eu não sou o que eu costumava ser. E eu prossigo para o alvo, o maior dos chamados. É tão bom estar aqui. Tivemos um dos melhores momentos de companheirismo com os nossos irmãos no Vale Maricopa, nas últimas 2 semanas. Estou bastante rouco e testemunhamos nosso Pai Celestial fazer grandes coisas por nós, e estamos fazendo isso apenas para levar as pessoas a orar, esperando que o momento mais esperado venha durante este encontro. Quando fiquei sabendo do privilégio de vir a este lugar com o meu bom amigo irmão Tony, e eu perguntei 3 vezes esta noite como se pronuncia esse nome, e eu simplesmente não consigo. E então, apenas, Tony, se estiver tudo bem, irmão Granarim, editor. Acho que não somos muito formais aqui. De qualquer forma somos. Você sabe, isto é de certa forma divino. Você sabe o que a Bíblia diz? Deus é sem forma. Então, não somos. Vendo as grandes coisas que nosso Pai Celestial tem feito por nós esta semana, estamos felizes em descer e compartilhar estas bênçãos neste lugar. E conhecer alguns irmãos, e vocês aqui desta parte do Arizona, que todos nós sabemos por aqui que esta é a capital. Eu disse a eles durante toda a semana que Fênix era apenas os arredores de Tucson. Sempre vê a audiência da risada. Eles não vão acreditar, mas nós os acolhemos em nosso companheirismo. Isto é, porque estamos na parte bem mais alta. Eles têm que olhar para cima, para nós, entende? Aqui em Tucson. E então todos vocês venham e iremos visitar Fênix na próxima semana ou no final desta semana, para termos esse tempo de companheirismo lá. Algo tremendo aconteceu pouco antes de eu sair desta viagem. Eu gostaria apenas de usar alguns instantes, porque acho que valeria a pena. Eu, viajando todos estes anos e tentando ficar entre aqui e ali, diferentes organizações e pessoas, os homens de negócios cristãos foram uma espécie de pequeno oásis para mim, levado a crer que Deus fez de um só sangue todas as nações. E eu creio nisso. Eu creio que seu povo está em todas as igrejas. Se Ele é Deus de toda a raça humana, Deus da criação, e Ele certamente pode. Ele certamente pode. Olhe para os desertos e as montanhas, você pode ver o que Ele ama, porque Ele se expressa em sua criação. E podemos ver que existe um Deus. E essas pessoas, os homens de negócios do Evangelho completo, quando vão para as suas regiões, falando em nome deles, então isso me dá a oportunidade de falar para todos os diferentes grupos juntos. Fui chamado para o que chamaríamos de uma expressão terrena, socorrer Deus Chacai. Você sabe que isso é um pouco arriscado, mas eu estava em Cincinnati há alguns dias e a irmã Chacai, pelo que sei, passou por uma cirurgia.
E o irmão Miller Arganbright, um dos ministros, veio e disse: vamos até Cincinnati comigo. E eu disse: tenho centenas de pessoas doentes aqui, de todo o mundo, deitadas nestes hospitais e quartos, esperando que eu ore por elas. Estou esperando para dar entrevistas. Há 2 ou 3 anos aproximadamente esperando, e eles finalmente chegaram aqui. E ele disse: bem, conceda apenas alguns minutos comigo. Eu disse: bem, que horas é o café da manhã? Fica a cerca de 150 a 120 quilômetros, eu acho, de onde eu moro. O irmão Branham se refere à distância até Cincinnati. E eu disse: bem, começa por volta das 8 horas. E eu disse: bem, vamos fazer o seguinte, iremos então por volta das 4 horas e chegaremos lá para o café da manhã. Eu vou voltar rápido. E quando cheguei lá, o irmão Chacarem não estava lá. E eu entrei e disse exatamente o que estávamos procurando. E então, naquela noite, em um dado momento, eu tenho que voltar para casa. Enquanto isso, em um dado momento, um ministro batista se debruçou sobre o ombro de Billy, meu filho, e disse: você não entende, Senhor? Ele disse: minha esposa está morrendo. E ele disse: bem, Senhor, quando o papai voltar, disse, temos compromisso com estas pessoas pelas quais viemos. Você sabe, na fila de oração, muitas vezes passando e talvez oferecendo uma oração, mas e às vezes a coisa é mais profunda do que isso. Veja, Deus cura sob condição. E pode haver algo na vida dessa pessoa, e eu não me importo com quanto remédio o médico lhes daria. Eles nunca ficariam bem até que esta coisa fosse esclarecida. Se você fosse ao consultório de um médico, ele lhe dissesse que estava doente, ele lhe contasse seus sintomas, e ele estivesse com pressa, ele provavelmente lhe daria uma pequena receita com algum anestésico, algum tipo de aspirina. O médico está apenas tentando se livrar de você, naquele momento, porque ele não tem tempo. Um médico realmente bom, antes de lhe dar o remédio, diagnosticaria aquele caso, minuciosamente, até descobrir o que está errado. Só então lhe daria o remédio. E às vezes encontramos pessoas passando por estas filas de oração através das nações, e elas simplesmente se apressam e pensam que o Senhor deveria curá-las naquele momento. Mas há algo talvez lá no íntimo, e nós assentamos há uma razão para tudo, e você tem que encontrar o motivo primeiro, e então você pode descobrir como resolver. E este jovem apenas continuou persistente. E cheguei na manhã seguinte, por volta das 2 horas, e por volta das 5, meu filho me ligou e disse: o senhor conhece uma garota chamada Jean Dyer? E eu disse: Jean Dyer? Sou familiar. Ele disse: ela disse que costumava tocar piano para o senhor. Oh, eu disse: esse não é o Dr. Dyer, o cirurgião, um cirurgião famoso em Louisville? Disse: é esse. Bem, sua filha Jean está morrendo no hospital St. Edwards, ou Hospital St. Anthony, em Louisville. Eu disse: o marido dela está deitado nos degraus o dia todo. Bem, eu disse: bem, vou tentar encaixá-lo hoje. Disse: agora ela não sabe que tem câncer, não conte a ela. Então, finalmente, naquele dia, quando cheguei ao quarto, uma bela jovem, ela tocou piano para mim quando eu estava no auditório, onde vi o povo do irmão Allen, que está aqui esta noite. O irmão Allen deixou aquele mesmo auditório em Louisville há pouco tempo.
Esse é o auditório memorial. Jean Dyer era a pianista da igreja Porta Aberta, antiga igrejinha. E então ela viu alguns grandes milagres que o Senhor Deus tinha feito. Ela contou ao pai. Ele disse: isso é pura psicologia. O homem está apenas lendo a mente das pessoas. Ele apenas adivinha isso. Ela disse: papai, não pode ser um palpite todas as vezes. Vê? Disse: simplesmente não pode ser. Bem, ele disse: Jim, esqueça essas coisas. E ela estava noiva de um bom rapaz que frequentava o seminário batista na época. Ela se casou e se mudou para Hanford, Illinois, onde ficava a casa desse rapaz. E de uma forma ou de outra, ela tentou manter seu testemunho. Mas o rapaz foi para seu trabalho secular e depois de um tempo quase se afastou do Senhor. A moça tinha um distúrbio feminino. Ela foi para a casa de seu pai. Ele sabia que ela precisava de uma cirurgia. Ele descobriu nela o que é chamado, e eu não conheço o termo médico disso, mas eu sei que há alguns médicos assentados aqui agora. Então foi chamado de cisto de chocolate. Endometrioma, nota do tradutor. E é por dentro, quando foi removido, deve ter espalhado um pouco. E as células eram malignas. E eles a costuraram. Deram alguns raios-x e terapia. Então, quando ela chegou em casa, ela continuou com dores e problemas. Um ano depois, ela retornou para uma esterectomia completa. E quando eles removeram os órgãos, descobriram que o câncer havia subido ao cólon e se instalado. Não havia nada que pudesse ser feito. Eles tentaram raio-x novamente, não funcionou. Então eles a levaram para o hospital e disseram que ela tinha um sério problema feminino e estavam tentando curá-la. E a garota estava morrendo. Seu marido sabia disso. Então ele veio e pegou alguns dos meus livros que Jim tinha lido. Então ele começou a ir ao hospital lê-los para ela. E quando fomos orar por ela, ela estava me contando sobre isso. Eu disse: Jim, ele é um bom rapaz. E eu não queria deixar. Eu guardava o segredo, porque eu sabia que ele... Ela não sabia que tinha câncer. E então, 2 dias depois, eles teriam uma colostomia. Então, antes de levar a garota, bem, eles me deixaram ir e orar com ela. Eu a encontrei em um quarto e assim que cheguei, havia uma enfermeira incrédula de plantão. Tinha 3 enfermeiras, plantões de 3 horas. E logo que pudéssemos nos livrar da enfermeira e tirá-la do quarto, então uma visão poderia acontecer. Oramos com ela um pouco ali, eu a vi. Ela tem cabelo escuro, ela tem apenas cerca de 36 anos. O cabelo escuro ficou grisalho. Ela estava de pé na visão. Eu disse: Jim, agora olha. Eu vou ser bem honesto com você, eu disse. Você tem estado nas reuniões tempo suficiente para saber que eu não lhe diria nada em nome do Senhor, a menos que fosse assim. Eu disse: agora, Jim, você tem câncer. Ela disse: eu suspeitava disso, irmão. E eu disse: essa operação, depois de amanhã, é uma colostomia. Mas não se preocupe, eu vi do Senhor, você vai ficar bem. E ela simplesmente se alegrou. Então eu fui para casa. Eu fui para casa. E no dia seguinte, eles iriam levá-la para
colostomia naquela manhã. E eles tiveram que esperar alguns minutos depois de prepará-la. E assim por diante. E quando estavam prontos, ela teve uma sensação normal que os seres humanos deveriam ter naquele período. E eles a levariam ao banheiro. E ela teve uma eliminação completa e normal. O médico ficou tão surpreso. Ele a examinou novamente. Na manhã seguinte, eles deixaram para lá. Cancelaram a operação. Dr. Hum, muito bom especialista, cirurgião, amigo meu, ia fazer a operação. E na manhã seguinte, ela teve uma eliminação completa e normal novamente. E o pai dela, Dr. Dyer, me ligou em meio a soluços. Disse: irmão Branham, eu tenho sido um crítico do que você está falando. Ele disse: mas eu creio agora que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó ainda vive. Aleluia. Ele sempre foi Deus. Ele continua sendo Deus. E sabemos que Ele é tão grande aqui em Tucson quanto em qualquer lugar. Porque Ele é onipresente, onipotente e infinito. E sabemos que Ele pode fazer todas as coisas. Agora, parágrafo 40. Agora, para não o segurar por muito tempo, normalmente muito raramente, se eu fosse pregar, eu me certificaria de segurá-los por até 6 horas. Este é um sermão curto, mas eu não vou fazer isso nesta noite. Eu tenho cultos amanhã à noite, na noite seguinte e assim por diante. Estamos nos preparando para ir ao exterior novamente, se o Senhor permitir, imediatamente. Quero dizer a todas as pessoas aqui, amigos, que talvez alguns de vocês que eu já conhecia antes, e talvez haja muitos aqui que eu não conhecia antes, eu saúdo em nome do nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, que sua paz esteja sempre com vocês. E falando por algum momento nestas redondezas, isto faz com que as pessoas, como meus irmãos ministros aqui digam, alguém me disse uma vez: Billy, bem, o que você, com aquele bando de homens de negócios, disse, eu pensei que você fosse um pregador. Eu disse, eu sou um homem de negócios. Ele disse, um homem de negócios? Eu disse, claro. Disse, eu não sabia disso. Eu disse, sim, eu sou um homem de negócios. Disse, em que tipo de negócio você está? Eu disse, isto rápido. O irmão Branham ria, editor. Então eu disse, estou no ramo de seguros de vida. Ele disse, o quê? Eu disse, seguro de vida. Ele disse, o que você quer dizer? Eu disse, seguro da vida eterna. Agora, se algum de vocês quiser conversar sobre uma apólice comigo, ficarei feliz em vê-los logo após o culto. A audiência da risada. Estou aqui a negócios. Isto me faz lembrar de um amigo meu, Snyder, era o nome dele. Frequentamos a escola juntos. E agora, seguros. Tenho um amigo que está no ramo de seguros. Tenho um irmão no ramo de seguros. Mas eu realmente não tenho nenhum seguro. Então este Wilmer Snyder, um amigo meu, amigo de infância, veio até mim não muito tempo atrás e ele disse, diga, Billy, disse, eu gostaria de falar com você sobre um seguro. Parágrafo 47. Eu disse agora, Wilmer, eu vou te dizer uma coisa. Vamos falar sobre caça. Ele disse, não, eu quero falar sobre seguro. Bem, eu tive que dizer isso rápido para ele também. Eu disse, eu tenho segurança. Não seguro, segurança, entende?
E minha esposa olhou para mim como se dissesse: olha, seu pequeno contador de histórias. Ela sabendo que eu não tinha seguro algum. E ele disse: oh, me perdoe. E disse: é verdade, seu irmão é um agente de seguros, eu conheço o Jesse. E eu disse: bem, não é exatamente com ele. Ele disse: que tipo de seguro você tem? E eu disse, eu tenho vida eterna. Ele disse: qual? E eu disse: a vida eterna. Bem, ele disse: eu acho que nunca ouvi falar dessa empresa. Disse: não, é desconhecida. E eu disse: eu te explico, Wilmer. Eu disse: que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto do brilho da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Ele disse: isso é muito bom, Billy, mas isso não vai te dar um lugar no cemitério. Eu disse: mas isso me tirará daqui. Não estou tão preocupado em entrar, é sair o que eu estou preocupado, é sair o que eu estou pensando. Agora, se você tem alguma preocupação, falarei com você sobre isso, apenas por um pouco de uma pequena palavra sobre as Escrituras, embora seja algo para homens de negócios, mas eu tenho me identificado como homem de negócios, assim como você. Muitos de meus irmãos ministros aqui, eu vi se levantarem, alguns momentos atrás. E então, talvez algum dia, se o Senhor permitir, eu gostaria de estar com este grupo e ter uma boa reunião de união com estes ministros. Conheço um irmãozinho aqui, eu conheci, White, creio eu, era o nome dele. Saímos juntos uma vez. Agora, eu pronunciei errado também. Ele disse que está tudo bem. Então, meu nome é Branham, você sabe? Alguém me disse, irmão Branham, você tem algum parentesco com Abraão? Abraão, em inglês, é Abraham. Nota do tradutor. Eu disse: sou filho. A audiência está gargalhada. Pai das nações, estando mortos em Cristo, somos descendência de Abraão e herdeiros com ele segundo a promessa. Essa é a Escritura. Agora, eu não tenho tempo para vos segurar aqui para pregar, caso contrário, Ramada não nos deixaria estar aqui novamente. Ramada é o nome do hotel onde estava acontecendo a reunião, nota do tradutor. Então eu me lembro quando estive pela primeira vez entre o povo pentecostal, anos atrás. Eu estava em Chauaca, havia dois grupos deles. Um chamava-se PADW, outro PADJC, e eles tiveram sua reunião nas terras do norte, porque havia segregação, e assim os irmãos de cor podiam assistir à reunião. Eu os observei o dia todo, muito peculiar. Não havia mais modos de igreja. Que coisa! Eu estava sentado ali e nós batistas, você sabe, nós meio que tentamos agir com modos próprios na igreja, mas esse pessoal não tinha nenhum modo batista ou nenhum modo na igreja. Eles corriam, gritavam, berravam, ficavam exaustos e eu pensei: ó, que coisa! E eu comecei a notar a maneira como eles estavam se comportando. Parágrafo 61, mensagem Zaqueu, o homem de negócios. Então ele disse: todos os ministros na plataforma, cada ministro, não importa qual denominação, suba na plataforma para esta noite. Era cerca de 500 de nós assentados na plataforma. Então ele disse: apenas levante, diga seu nome e sente-se. E eu venho de meu... E eu disse meu nome. Eu disse meu nome e sentei. Fiquei sentado. Depois de um tempo, um homem... Eles tiveram alguns bons pregadores naqueles dias. Eles eram realmente
eruditos e homens de verdade. E eu sabia que não tinha nenhum negócio ali com minha educação de 7ª série, estando diante daqueles companheiros que iam falar sobre teologia. Mas eu pensei, bem, para a reunião desta noite, eles certamente terão o seu orador mais importante para esta noite. Então, depois de um tempo, eles disseram que alguém mais velho iria falar. Um velho de corpo, pareceu. E ele parecia ter cerca de 85 anos. E ele usava um daqueles que costumávamos chamar no sul de longos casacos de pregador, você sabe? Tipo um rabo de andorinha, você sabe? As tiras para cima e para baixo. Um pouco de cabelo branco ao redor de sua cabeça. E ele teve que guiar o velho na plataforma. Ele era tão velho. E ele foi e pegou o seu texto em Jó. Ele disse: onde tu estavas quando eu lancei a fundação do mundo? Declara-me onde está fundada. Disse: quando as estrelas da alva juntas cantavam e os filhos de Deus exultavam de alegria. Disse: onde tu estavas? Deus falando com Jó. Bem, todos os irmãos naquele dia estavam pregando sobre a vida de Cristo e a vinda de João, anunciando o caminho e assim por diante. Muitos eruditos, mas este velho não pregou sobre nada que estava acontecendo aqui na terra. Ele o levou lá atrás, cerca de 10 milhões de anos antes que o mundo fosse formado. O trouxe para o que estava acontecendo no céu. Então traçou todo o cenário como um arco-íris horizontal. Ele fez tudo isso em cerca de 5 minutos, em um único fôlego, eu acho. A audiência dá risadas. Quando ele passou diante de mim, ele pulou no ar cerca de 1 metro. Olhou para mim assim e bateu os calcanhares juntos. Veio socando no ar. E ele tinha o dobro do espaço que eu tinha. Ele disse: não há espaço suficiente aqui para eu pregar. E ele se sentou. A audiência dá risadas. E eu pensei: é disso que eu preciso. Se isto faz um velho se sentir assim, o que faria comigo se eu encontrasse esta fonte da juventude? A audiência dá risadas. Um velho de 85 anos de idade e agindo assim, bem que coisa, ele foi lá, estava meio que se segurando, mas eu notei quando aquele espírito o atingiu, ele renovou sua juventude como uma águia, você sabe? Agora no livro de São Lucas, eu gostaria de ler apenas um pequeno versículo ou dois, apenas algumas palavras para combinar com algo que foi dito, e tudo junto. E os hinos que foram cantados, e o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura de São Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Deve ter sido uma noite terrível. O pequeno companheiro não tinha dormido nada. Ele apenas rolou e se debateu a noite toda. Todos nós conhecemos esse tipo de noite. Não conseguir descansar, não conseguir dormir, e ele apenas rolou a noite toda se debatendo. Parágrafo 71 da mensagem Zaqueu, o homem de negócios. Você sabe, sua esposa Rebeca, ela era uma crente, e ela estava preocupada com seu marido, que tinha um negócio em Jericó. E ele pertencia a muitas sociedades daquela época, sem dúvida. E Rebeca tinha conhecido um profeta chamado Jesus de Nazaré, o qual eles
afirmavam ser o Filho de Deus, e ele queria que seu marido conhecesse este homem. Ela queria que seu marido conhecesse este homem, porque ele sabia que o povo judeu tinha sido ensinado que, se um homem fosse um profeta, o que ele dissesse aconteceria. Mas se o que ele disser não acontecer, então não o ouça. Deus havia deixado aquela palavra para eles por meio de seus profetas. É assim que um profeta era identificado. E o grande legislador Moisés, ele também havia deixado o mandamento: o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim. Acontecerá que quem não ouvir este profeta será extirpado do meio do povo. E Rebeca estava totalmente convencida, quando ela viu que Jesus de Nazaré podia se levantar e dizer às pessoas as coisas que estavam em seus corações, predizer coisas que iriam acontecer exatamente da maneira que ele disse. Nunca falhou uma vez, e ele estava verdadeiramente na palavra de Deus. Ela acreditou. Mas Zaqueu, seu marido, ficou confuso. E bem, a verdade era que ele nunca tinha visto Jesus. E verdadeiramente, isto é uma coisa ruim. Tentar julgar um homem antes de ouvi-lo. Nunca se deveria fazer isso. Muitas vezes ainda somos culpados disso nos dias de hoje. Ouvimos falar de um homem e antes mesmo de falarmos com ele, nós ainda construímos nossa opinião sobre ele pela opinião de outra pessoa. E não é uma boa coisa. Devemos ver por nós mesmos. Parágrafo 77. Como foi dito uma vez, poderia alguma coisa boa sair de Nazaré? Quando Filipe foi ver a Natanael e o encontrou debaixo de uma árvore, ele disse: venha, veja quem encontramos. Jesus de Nazaré, o filho de José. Ele disse: agora poderia haver alguma coisa boa vinda de Nazaré? Ele deu uma das melhores palavras que poderia ter dado: venha, vede, não fique em casa criticando, venha, veja por si mesmo. E quando ele veio, Jesus o viu subindo. Ele disse: eis aqui um israelita em quem não há dolo. Ele disse: Rabi, que significa mestre, de onde me conhecesses tu? Ele disse: antes que Filipe te chamasse, quando você estava debaixo da árvore, eu te vi. Isto foi suficiente. Disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, porque ele viu a própria palavra que Moisés disse que aconteceria. Eles não tiveram um profeta por 400 anos, e aqui estava um homem verdadeiramente na palavra. Como aquela pequena mulher do poço de Samaria. Como aquela mulher no poço de Samaria deve ter se sentido quando ela saiu para pegar um pouco de água um dia, e ali estava um homem, um judeu. Ele devia aparentar ter uns 50 anos, embora tivesse apenas 30. Sua obra deve tê-lo consumido. Quando eles estavam tendo a festa dos tabernáculos, eles estavam todos regozijados. E Jesus clamou, como foi citado há pouco: vinde a mim. Então ele começou a dar seu grande sermão. E os judeus disseram a ele: viste Abraão? Tu és um homem que não tem mais de 50 anos e viste Abraão? Agora sabemos que tu está desvairado. E a palavra desvairado ali significa louco. Nós sabemos que tu és louco, tu tens um demônio. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Aquele era o eu sou que falava com Moisés na sarça ardente. E notamos que quando ele estava se preparando, ele precisava passar por Samaria,
porque Israel tinha ouvido a mensagem e ele estava vindo agora para as três raças: os judeus, gentios e samaritanos, o povo de Cão, Sem e Jafé. E o evangelho deve ser pregado, o evangelho deve ser apresentado a eles. E ele veio à cidade chamada Sicar, e ali, assentado sobre o poço, enviou seus discípulos para a cidade para conseguir comida. Uma pequena mulher saiu, nós a chamaríamos hoje, bem, talvez, a luz vermelha. Alguma palavra imprópria. Você sabe o que eu quero dizer. E então ela viu Jesus. Quero dizer, ela nunca viu Jesus assentado. Apenas um homem judeu comum, encostado contra a parede do pequeno poço, no fim da rua, onde a cidade vem buscar sua água. Este pequeno companheiro assentado ali, despercebido. Ela veio talvez por volta das 11 horas do dia para pegar a água da família para o dia. E ela baixou o balde para pegá-lo. E antes que pudesse dar corda, ouviu alguém dizer: dá-me de beber. Ela olhou e viu que era um judeu. E ela pôde ter dito algo assim: Senhor, não é costume o Senhor dizer uma coisa dessas. Eu sou uma samaritana, tu és um judeu, e não temos... Há uma segregação aqui. Nós não temos esse tipo de relacionamento um com o outro. E ele começou a falar. O sermão continuou sobre se ela adorava em Jerusalém. Ele disse, sobre se ela adorava em Jerusalém. Ele disse, nós judeus sabemos o que adoramos, pois a salvação vem dos judeus. E o sermão continuou por um tempo, e depois de algum tempo ele disse a ela, vai, chama teu marido e venha cá. Ela disse, não tenho marido. Disse, tiveste bem, pois tiveste 5 maridos. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Ela disse, Senhor, vejo que tu és um profeta. Agora veja, eles não tiveram um profeta por 400 anos, desde Malaquias. Disse, percebo que tu és um profeta. Nós sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. Esse seria o sinal de um profeta, quando o Messias vier. Ele nos dirá estas coisas. Jesus disse, eu o sou, eu que falo contigo. Ela correu para a cidade e disse, vinde, vede um homem que me disse as coisas que eu tenho feito. Não é este o próprio Messias? Oh, como aquela luz irrompeu sobre uma pequena mulher naquela condição. Que repreensão foi para aqueles sacerdotes do templo daquele dia, que o viram fazer a mesma coisa e o chamaram Beelzebul, um demônio. Espírito imundo fazendo estas obras, quando a Escritura tão claramente vindicando que seria o Messias. Agora Rebeca tinha visto tudo isso, e ela estava ansiosa para que seu marido pudesse uma vez chegar onde Jesus de Nazaré estava. E ela descobriu que ele deveria estar em Jericó, sua cidade naquele dia. E ela começou a orar por ele. Eu espero que haja muitas Rebecas aqui esta noite, que você ore por seu marido, que em algum momento Jesus passará pelo caminho deles. E ela havia orado a noite toda, como faríamos em uma encenação. E você sabe, quando alguém vai orar por você em sinceridade, você não descansa. Você sabe, há algo acontecendo. Então, pela manhã, digamos, Zaqueu tinha o hábito de se levantar um pouco tarde, porque talvez, digamos, ele tinha um restaurante, e ele deixou o seu gerente
ou algo assim, cuidar desse negócio. Mas naquela manhã ele se levantou bem cedo, arrumou-se muito bem e vestiu suas melhores roupas. E Rebeca, depois de orar durante a noite e ver que ele estava muito inquieto. E ouça, Rebeca, quando você vê seu Zaqueu ficando meio inquieto, apenas lembre-se, Deus está respondendo sua oração. Entenda. É assim que acontece. Quando você vê-lo agindo assim, sem lhe dar uma palavra agradável, apenas lembre-se, fique firme. Não demorará muito até que Deus cruze o caminho dele dessa maneira. Ele ficou realmente inquieto quando ele se levantou, colocou suas melhores roupas, e posso ver Rebeca se virar e dizer: Zaqueu, você acordou muito cedo esta manhã, meu querido. Ah, sim, eu só, sabe, eu só pensei em sair para tomar um pouco de ar fresco. Parágrafo 103, mas estava em sua mente. Estava na sua mente. Eu não consigo tirar aquele camarada da minha mente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou descer até o portão por onde ele passa. E quando ele entrar por aquele portão, eu vou dizer poucas e boas, por ter feito minha esposa ir lá nestas reuniões e continuar fazendo isso. Vou dizer a ele o que penso sobre ele. Sabe, normalmente as pessoas constroem esse tipo de complexo, sabe? Só de ouvir alguma coisa. Então ele se arrumou todo, desceu as escadas. Ele olhou para cima, para a casa, e viu se havia alguém olhando. E parecia que ninguém estava olhando, mas Rebeca estava olhando pela fresta da janela, vendo o que ele fazia. E em vez de virar para o seu restaurante, ele desceu para a rua chamada direita. Sabe, você normalmente encontra Jesus na rua chamada direita. Isso é correto. Seja direito, correto em seu negócio. Se quer encontrá-lo, seja honesto, seja sincero, seja honesto com Deus e com os homens, seja honesto com o próximo. Então ele desceu pela rua, porque ele sabia que ele deveria entrar por este certo portão. Ele havia demorado um pouco naquela manhã, porque 2 cegos precisaram de cura. Eu vou repetir o Santos 6. Então ele desceu pela rua, porque ele sabia que ele, Jesus, deveria entrar por este certo portão. Jesus havia demorado um pouco naquela manhã, porque 2 cegos precisaram de cura, como as Escrituras nos dizem, e ele os curou. Jesus os curou. E quando ele desceu ao portão onde Jesus deveria entrar, você sabe, a Bíblia diz, ele era meio baixo em estatura. E quando ele chegou lá, algumas daquelas grandes pessoas estavam ali de pé, e ele não conseguiu nem mesmo um lugar para se levantar para vê-lo. Eles estavam pendurados nas paredes e em todos os lugares. Você sabe, há algo sobre isso, que quando Jesus vem, sempre atrai a atenção de alguma forma. Eles estavam lá, prontos para cantar a Hosana, e ele disse: agora, eu nunca serei notado aqui. Eu não poderei notá-lo, porque ele andará talvez no meio da rua, com um guarda-costas, e eu não poderia ver este companheiro. Mas não acredito que ele seja um profeta, porque me ensinaram que os dias da profecia e os dias dos milagres já passaram, você sabe? Os tempos não mudaram muito desde então. Parágrafo 109. Se Deus alguma vez foi Deus, Ele ainda é Deus. Se Ele não é, então Ele nunca foi Deus. Você sabe, você não pode simplesmente dizer que Ele é Deus uma vez e não ser Deus na próxima. Ele não envelhece. Ele não pode mudar de ideia. Ele tem que ficar com suas decisões
Portanto, você pode ter certeza de que o que ele disse, ele fará isto. Ele fará. Isto é o que? Abraão creu em Deus, chamou as coisas que eram contrárias como se não fossem. As coisas que pareciam reais. Abraão creu em Deus, chamou as coisas que eram contrárias como se não fossem as coisas que pareciam reais. O que os seus olhos podiam ver, mas era contrário à palavra de Deus. E ele não, nem sequer olhou para elas. Ele as chamou como elas não fossem. Ele creu em Deus. Ele não cedeu um único dia. Durante toda a vida, 25 anos antes mesmo de Isaac nascer. E ele ficou mais forte o tempo todo. Nós hoje afirmamos pela graça, pela misericórdia e adoção por Cristo, que nós tornamos a semente de Abraão. E não conseguimos confiar em Deus durante 24 horas. Mas a verdadeira semente de Abraão se apega à palavra de Deus e nada vai afastá-la dela. Deus disse a Abraão, quando ele tinha 75 anos e Sara tinha 65, que eles teriam um bebê. Ora, eles foram e pegaram todos os alfinetes e móveis de berço e se prepararam para isso. Isso mesmo. Não havia nada que os detivesse. Eles sabiam disso. Os primeiros 25, os primeiros 28 dias se passaram. Ele disse: como você está se sentindo, Sara? Nada de diferente. Glória a Deus, nós vamos tê-lo de qualquer maneira. Como você sabe? Deus disse assim, isto é tudo. No mês seguinte, como você se sente? Não há diferença. Bem, é um milagre maior ainda. Está com 2 meses de atraso, vê? 25 anos. Como você está se sentindo, Sara? Nada de diferente. Glória a Deus. Nós o teremos de qualquer maneira. Deus disse assim. E então nós nos chamamos a semente de Abraão. O que Deus diz, Deus é capaz de realizar, de fazer o que Ele disse que faria. Eu não posso manter minha palavra o tempo todo. Você também não pode. Mas Deus tem que manter sua palavra para ser Deus. Assim descobrimos que este homem não creu naquilo. Este pequeno comerciante da cidade de Jericó. Eu vou repetir o 115 para terminarmos, irmãos. Então nós nos chamamos a semente de Abraão. O que Deus diz, Deus é capaz de realizar, de fazer o que Ele disse que faria. Eu não posso manter minha palavra o tempo todo, você também não pode, mas Deus tem que manter sua palavra para ser Deus. Aleluia! Graças a Deus! Aleluia! Nós te agradecemos, Senhor, nesta noite por este privilégio de ler a mensagem do teu profeta. Mensagem que nos posiciona, Senhor, que nos mantém alinhados, que nos mantém firmes e constantes, servindo a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Senhor, pela brisa suave, ó Deus. Mantém-nos ao Teu lado, Pai Celestial, nós pedimos. Esta palavra nos cura, esta palavra nos liberta, esta palavra nos firma na rocha que é Cristo. Nós te agradecemos por este momento precioso na tua presença. Damos-te graça, te louvamos, Senhor. Fique conosco o tempo todo, Senhor, nos ajudando. Nos mantém perto desta palavra. Não deixe de distanciar dela. Suplicamos isto, inclinados ao pé da cruz, com o perdão dos nossos pecados, nós te pedimos, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Diga ao fraco, forte sou. Diga ao pobre, rico sou. Diga ao céu,
tem feito em mim. Diga ao fraco, forte sou. Diga ao pobre, rico sou. Diga ao cego, posso ver. É o que Deus tem feito em mim. Hosana, Hosana, ao Cordeiro de Deus. Hosana, Hosana, Jesus Cristo, Rei de Deus. Aleluia, graças a Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus abençoe aqueles que vão ouvir também esta gravação. Deus te ajude, Deus te conforte, Deus te dê graça para ter a revelação, ter a graça de alcançar o Senhor Jesus Cristo, de ter o Espírito Santo na sua vida. E este Espírito Santo você encontra nesta mensagem, ouvindo ela, se enchendo dela, você recebe mais de Deus, mais do Espírito, lendo e crendo nesta mensagem. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.